Olá, este é o lacconcursos.com.br, eu sou Rodrigo Belmonte. Na aula de hoje de Direito Constitucional, nós vamos falar sobre segurança pública, defesa do Estado, segurança pública, matéria quente, matéria bacana para os concursos de polícia de forma geral. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e por aí vai, beleza? Texto da Constituição faz parte da nossa aula de hoje, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e questões de prova. E assim a gente vai conhecer um pouquinho sobre a segurança pública existente no país, existente no Brasil, segundo a Constituição da República de 1988. Olha só, quando a gente fala em segurança pública no Brasil, a gente tem que pensar o seguinte, tem que pensar em Constituição Federal. Esse é o primeiro ponto da nossa matéria, Constituição Federal. Tudo que a Constituição Federal fala sobre segurança pública é essencial, é importante para a tua prova, principalmente se a tua prova for da área de segurança pública, né? Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiros, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal. E a Constituição Federal trata da segurança pública lá no artigo 144. Um artigo só um artigo. E é o suficiente para dar pano para manga, para dar uma aula inteira sobre segurança pública, beleza? Segurança pública é um serviço primário do Estado. Quando a gente fala em serviços públicos, a gente pode dividir entre serviços primários e serviços secundários. A segurança pública é um serviço primário do Estado, ela é uma garantia de todo cidadão. Por isso que a gente coloca em aula, coloca em tela o seguinte, que é dever do Estado e responsabilidade de todos. Por que dever do Estado? Essa é uma atividade de segurança pública, ela é exclusiva do Estado. É o Estado que presta segurança pública. Quando eu falo Estado, eu estou usando um termo genérico. Eu estou falando da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e até dos municípios, ok? Isso é uma atividade exclusiva do Estado, uma atividade primária. O Estado arrecada recursos, por exemplo, para custear segurança pública, uma área tão deficitária no nosso país, assim como é a saúde, assim como é a educação. Mas e por que isso? Responsabilidade de todos. Porque a Constituição da República diz que a segurança pública, apesar de ser uma atividade exclusiva do Estado, não compete essa preocupação apenas ao Estado, mas também ao cidadão. O cidadão tem que contribuir, o cidadão tem que ajudar na inibição da prática de crimes, não praticando crimes, denunciando delitos, apresentando informações importantes para as áreas de segurança pública. Por isso é que a gente fala que é uma responsabilidade de todos, mas o dever de prestar atividade de segurança pública, esse dever compete ao Estado, beleza? Direito de todas as pessoas, isso é garantia fundamental. A área de segurança pública é garantia fundamental. Eu não posso falar em uma exceção legal ou constitucional de que a pessoa não teria direito à segurança pública. Todos temos direito à segurança pública, atividade primária do Estado. Qual que é a finalidade da segurança pública? Toda estrutura de segurança pública prevista na Constituição da República tem a finalidade de preservação da ordem pública, preservação da incolumidade das pessoas e preservação do patrimônio. E aqui do patrimônio você pode acrescentar aí público ou privado, tanto faz, tá? Tanto faz. Aqui, a preocupação da segurança pública é com a ordem pública, com a incolumidade das pessoas e com o patrimônio, seja ele público ou privado. Quando a gente fala em ordem pública, a gente está falando justamente daquela tranquilidade, daquela harmonia que deve existir nas cidades do Brasil. Quando a gente pensa em desordem, a gente pensa em tumulto, a gente pensa em black box, a gente pensa em PCC, a gente pensa em situações onde o cidadão sai das ruas por medo de transitar. Essa é uma situação grave. E aí a segurança pública tem justamente esse papel, inibir, evitar que esse tipo de situação aconteça. Daí a ideia de preservar a ordem pública. A ordem pública existe e compete à segurança pública preservá-la, impedir que ela seja abalada, impedir que ela seja arruinada de alguma forma, né? Esse é o grande papel da segurança pública. Quando a segurança pública falha, eu posso pensar em outras medidas mais extremas, né? Como o estado de sítio e o estado de defesa, em que a segurança pública continua atuando, mas o grau de intervenção estatal na liberdade das pessoas passa a ser muito maior, passa a ser inclusive mais rigoroso, né? Passa a ser bem mais rigoroso. A segurança pública, eu posso falar que segurança pública é uma política pública, tá? Tranquilamente, eu posso falar que segurança pública é política
política pública feita pelo Estado, beleza? Feita pelo Estado. É uma política pública feita pelo Estado. E quem é que executa essa política pública? O próprio Estado? Não. Quem executa os atos de segurança pública é a administração pública. A gente vê nas aulas de direito administrativo uma situação muito interessante. Uma coisa é política pública, outra coisa é execução dessas políticas públicas. Quando eu falo em política pública, eu falo em atividade puramente estatal, atividade política do Estado. Quando eu falo em execução de políticas públicas, eu falo especificamente em atos administrativos. Eu falo em administração pública. Essa é uma diferença significativa existente no direito administrativo, que ela tem uma relação direta aqui com a matéria de segurança pública, porque quando eu falo em segurança pública, eu falo em atividade estatal, eu falo em política pública. Agora, os atos de execução dessa política, ou seja, alcançar essas finalidades, como manter a ordem pública, a incolumidade das pessoas e o patrimônio, eu preciso de atos de administração pública, atos da administração pública. Então, a segurança pública é executada pela administração pública direta, por intermédio de órgãos federais, estaduais, distritais e municipais. Quando a gente fala em segurança pública, a gente está falando em administração direta, tá? Eu não tenho uma autarquia responsável pela atividade de segurança pública, não há uma fundação responsável pela atividade de segurança pública, tampouco há uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, ou ainda uma agência reguladora responsável por segurança pública, tá? Ô, cabeça, mas eu lembrei aqui de uma agência. Que agência, meu amigão? Fala aí. A ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. Muito bem. A Agência Brasileira de Inteligência não é polícia, não é guarda municipal e não é agente de trânsito. Eles não fazem parte da atividade de segurança pública. Embora seja uma agência que trabalhe com a segurança pública de forma indireta, porque eles trabalham na parte de inteligência, para municiar órgãos que executam diretamente essa atividade de segurança pública, a ABIN não é uma estrutura, não é uma atividade vinculada à segurança pública. Então, muito cuidado com isso, tá? Nenhuma pessoa jurídica da administração indireta, fundação, autarquia, agência, sociedade de economia mista ou empresa pública, participa da atividade de segurança pública. A segurança pública é exercida pela administração pública direta, União, Estados membros, Distrito Federal e agora também os municípios. Os municípios têm polícias? Não, o município não tem polícia, o município tem guarda municipal e tem agente de trânsito, que compõem a força de segurança pública desse país, beleza? Então, quando a gente pensar em segurança pública, não é só federal ou estadual, inclua aí também as municipais, municipal pela Guarda Municipal e municipal pelos agentes de trânsito. A Força de Segurança Pública Municipal não é polícia. Só existe polícia na esfera estadual e na esfera federal. Grave isso no HD, meu amigão. Grave isso no HD, bonitona. Só existe polícia na esfera federal e na esfera estadual. Esfera municipal, agente de trânsito e guarda municipal não são polícias. Não são polícias. E eu vou te mostrar já já isso. Beleza? Opa, o que é isso aqui? Uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na verdade uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a questão de segurança pública e serviços de segurança pública prestados pelo Estado. Olha só. O direito à segurança pública é prerrogativa constitucional indisponível. Isso aqui é garantia fundamental. O direito a ter o serviço de segurança pública é uma garantia constitucional fundamental. Indisponível. Garantido mediante a implementação de políticas públicas. Olha só. Garantido mediante a implementação de políticas públicas. Quem é que implementa essa política pública? A administração pública. Impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado quando inadimplente de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Olha que bacana, né? Nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal diz o seguinte:
Segurança pública é garantia fundamental, garantia indisponível de todo cidadão. Esse é o primeiro ponto que ele deixa claríssimo aqui. É garantia constitucional indisponível, beleza? Sussa, tranquilos? Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo? Aliás, você quer fazer um curso completaço, mas completaço e super competitivo para a Polícia Militar do Estado do Ceará 2016? Então, eu convido vocês a acessar nosso site laconcurso.com.br, nosso curso completaço, inclusive com as legislações específicas, por apenas 10 mensalidades de R$20. Ó, detalhe, galera, gostou da aula? Quer pegar um material de apoio gratuitamente? Então vai lá no nosso site, acesse lá concurso, documentos, clique lá e você vai ter esse material de apoio gratuito para vocês. Ok, meus amigos? Então espero você no concurso da PM Ceará 2016. Um forte abraço, tchau, tchau.